Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Vini Excel, onde você aprende a construir suas planilhas profissionais e automáticas de um jeito muito simples, tá? Então, hoje a aula é sensacional, cara. Hoje eu vou te ensinar a unir duas funções muito importantes do Excel, a índice e a conte.c, para trazer para você de forma automática a próxima parcela a vencer e o valor dela, tá? Muito legal a combinação. Muito incomum também, mas vou te mostrar, você vai ser uma das pessoas, poucas pessoas que vai pensar em utilizar a índice com a conte.c para essa aplicação, tá? Se você está interessado nessa aula, interessado nesse assunto, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Não se esqueça, né, antes, de se inscrever aqui no canal, vai me dar essa força, se inscreve no canal, ativa as notificações para ser avisado sempre que eu postar uma aula tão massa quanto essa. E também, claro, deixa o teu like maroto, like gostoso aí, senta o dedo nesse like aí para assim o YouTube entender que esse vídeo é relevante e mostrar para mais pessoas. Tamo junto, é simples, rápido, faça isso agora, enquanto roda a vinheta, nós já vamos para a aula agora. Então vamos lá, pessoal, como de praxe, como já está acostumado, ó, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você baixar a mesma planilha que eu estou utilizando aqui para você praticar, porque é muito mais fácil você aprender praticando, colocando em prática, do que você só assistir a aula, achar que vai decorar, que vai entender. Então coloque em prática. Mesmo que você hoje não tenha essa necessidade de ter uma planilha como essa, não, a tua planilha não é desse modelo, use essa aqui para você colocar em prática, você vai entender a função, entender a junção dessas duas funções. E quando você chegar no teu trabalho, na tua planilha de fato, você consegue usar, você vai lembrar como utilizar. Então olha só, nós temos aqui uma tabelinha com 4 colunas, parcela, vencimento, valor e status, tá certo? E aqui eu quero trazer qual que é a próxima parcela que eu tenho que pagar e qual que é o valor dela. Então, por exemplo, a próxima parcela que eu tenho que pagar é a parcela número 1, de valor 3.036,74, certo? Quando eu colocar aqui o status como pago, nesse formato aqui, eu quero que automaticamente mude aqui para 2 e o valor é 3.038,24, tá? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Vamos utilizar aí, como eu falei, duas funções, que é a função índice e a função conte.c, tá certo? Conte.c. Vamos então entender primeiramente aqui a função índice para trazer para a gente o número aqui da primeira parcela, da próxima parcela. Qual que é o número da próxima parcela que eu tenho que pagar? Vou colocar aqui, ó. Aqui em próxima parcela eu vou digitar assim, ó, igual índice com acento agudo no i, né, no primeiro i, e vou abrir os parênteses. Ele traz para a gente aqui alguns argumentos, e o primeiro deles é o argumento matriz, tá? Basicamente, trazendo para uma linguagem mais fácil de entender, a matriz tem que selecionar o intervalo onde está o valor que você quer que retorne. Por exemplo, como eu quero que retorne aqui o número da parcela, qual que é a matriz, digamos assim, de valores, que informa qual que é a parcela 1, 2, 3, onde estão as parcelas. Então, nesse caso, vamos selecionar aqui ó, todas as parcelas até da 1 a 10, né? Selecionei todas elas e vou dar um F4. Então, já selecionei a minha matriz, tá certo? O número da linha, aqui diretamente dentro da função índice, sem nenhuma outra função, eu digito manualmente o número da linha. Por exemplo, se eu quero que retorne a parcela número 1, ela está na linha número 1 da minha matriz. O que é a matriz nesse caso? É essa seleção azulzinha aqui, tá vendo? A seleção azulzinha é a minha matriz. Então, eu tenho que informar aqui o número da linha. Como eu quero que retorne a parcela número 1, o número da linha, né, da minha parcela número 1 é a primeira linha da minha matriz. Então, eu coloco o número 1, ponto e vírgula. E o número da coluna, como só tenho essa coluna aqui, só tem essa mesmo, né? Coluna se tivesse mais colunas para o lado. Como só tem uma coluna na minha matriz, eu coloco 0, tá? Ou coloco 1, né? Não vai dar muita diferença. Posso até deixar em branco, na verdade, isso aqui, que não vai interferir em nada, tá? Então, selecionei a matriz e selecionei o número da linha que eu quero que retorne. Dei um Enter, trouxe o número 1, porque é a primeira linha. Se eu colocasse aqui, por exemplo, parcela 1, olha só, retornarei aqui realmente o que está digitado na célula, na primeira linha da minha matriz, tá certo? Beleza. Entendido aqui, então, a função índice, o que é considerado a próxima parcela? Quando eu coloco pago aqui, significa que essa parcela já foi paga. Então, minha próxima parcela é a próxima após ela, né? A de baixo, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar quantas vezes tem a função, está digitado a palavra pago na minha coluna de status, para que use esse valor, né? Se tem 3 vezes digitada a palavra pago, significa que a próxima parcela é a parcela número 4. Sacou a lógica do negócio? Então, essa é a ideia. Eu vou contar quantas vezes está digitado a palavra pago aqui nessa coluna de status e, sabendo que tem 3, por exemplo, eu sei que a próxima parcela é o número 4. O número da linha da minha índice vai ser o número 4.
Então como que eu vou fazer isso? Vou digitar aqui então esse exemplo mesmo. Vou colocar 3 vezes a palavra pago. Então eu quero que automaticamente aqui traga o número 4, tá? Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui embaixo para você entender primeiro de forma separada, porque eu sei que tem muita dificuldade em entender duas funções juntas uma com a outra. Então vamos fazer de forma separada porque fica mais fácil. Eu vou fazer aqui embaixo a função conte.c, tá? Conte.c. Poderia utilizar até a conte.valores aqui, mas vou utilizar a conte.c, tá? Conte.c. E o intervalo é o quê? É essa coluna inteira dos status aqui, até a parcela número 10. Ou seja, eu vou contar nessa coluna aqui se for igual ao quê? Qual que é o meu critério? Só vai contar se a palavra que tiver digitado ali dentro do status seja igual a pago. Entre aspas, porque é um argumento de texto. Fecho os parênteses e dou um enter. Olha só, retornou o número 3, certo? Então ele já identificou para mim que tem 3 vezes digitada a palavra pago. Se eu deletar aqui, ó, volta para 2. Se eu colocar mais 2 vezes a palavra pago, fica 4, tá certo? Então, eu sei agora que eu tenho 4 vezes digitada a palavra pago, certo? Só que pensa comigo, como que a gente combinou no começo. Se eu sei que eu tenho 3 palavras pagas digitadas, significa que 3 parcelas primeiras foram pagas. Então a próxima é o número 4. Então, nesse 1 aqui, ó, na índice, tem que ser o número 4, para retornar a parcela número 4. Só que a função conte.c está retornando o número 3. Então tem que retornar, ao invés do 3, tem que retornar 1 a mais do que a função conte.c retornar para a gente. Então, para fazer isso, eu vou colocar aqui no finalzinho, ó, mais 1. Conte.c, conta quantas vezes tem a palavra pago, o número que retornar vai acrescentar 1. Aí retorna o número 4. Show? Então, já temos aqui, ó, a automação da próxima parcela. A próxima parcela agora é a 6. A próxima parcela, paguei a 6, então a próxima parcela agora é a 7. E assim por diante, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa função conte.c inteira, sem o símbolo de igual. Vou dar um Ctrl C para copiar. E aqui, ao invés de digitar manualmente o número 4, eu vou dar a função conte.c do jeito que estava e vou dar um Enter. Olha só, ainda continua funcionando. Se eu colocar aqui pago, já sabe que a próxima parcela é a parcela número 5. Beleza, a primeira parte aqui a gente já fez. A gente já sabe qual automaticamente é a próxima parcela. Se eu colocar aqui pago, olha só, a quinta parcela, automaticamente já sabe que a próxima é a 6. E para trazer o valor? Aí para trazer o valor é a parte mais fácil. Você pode utilizar tanto a função PROC-V ou até mesmo a própria função índice, né? Índice CORRESP para fazer isso para a gente. Mas vamos utilizar a função PROC-V que eu acho que é mais fácil para a gente. Olha só, igual PROC-V, eu abro os parênteses. O valor procurado é o que eu estou procurando. Eu estou procurando a parcela número 6. Né? Clico na parcela número 6, ponto e vírgula. Onde eu estou procurando ela? Qual que é a matriz tabela inteira? Eu seleciono aqui a nossa tabelinha inteira, certo? Tabelinha inteira aqui dos valores, selecionando o valor procurado e também a coluna onde está os valores que vai ter que ser retornado para mim, que no caso é o valor da parcela, tá? Ponto e vírgula, número, índice, coluna. Como eu quero que retorne o valor está na terceira coluna da matriz tabela. Primeira, segunda, terceira. Coloco o número 3, ponto e vírgula, 0 para ser correspondência exata, ou seja, exatamente a parcela número 6. Fecho os parênteses, dou um Enter e olha só. Próxima parcela é a parcela número 6 de R$ 3.044. Número 6, 3.044. Opa, paguei a 6. Próxima parcela é a 7 de R$ 3.045,74. Tá? Se eu apagar aqui, ó, essas todas aqui, opa, então a próxima parcela é número 2 de R$ 3.038,24. Tá certo? Então é isso, pessoal. Viu como é simples criar uma tabelinha que retorna para você de forma automática qual que é o valor da próxima parcela utilizando a função índice com a função conte.c? Se você ficou com alguma dúvida em relação a isso, ó, caixa de comentário aqui embaixo, só comentar, deixa a tua dúvida que eu vou te ajudar da melhor maneira possível, tá? Se eu conseguir te ajudar, Vini, entendi, achei legal, achei bacana, deixa um comentário também, cara, que é muito importante para mim ter esse feedback também de quem consegue realizar. Porque normalmente as pessoas só comentam quando não conseguem. Quando conseguem, normalmente esquecem e seguem a vida normalmente. Então deixa o teu feedback em relação a essa aula, vai ser muito gratificante para mim, tá certo? Então, pessoal, se você curtiu, gostou da minha forma de ensinar Excel, eu te convido a me seguir no meu Instagram, @ViniExcel, porque lá todo dia tem aula nova de Excel que não estão presentes aqui no meu canal do YouTube, nem no site. Então eu te convido, faça uma visita lá, dá uma olhada no perfil, se você gostar do que está vendo, das aulas, da forma que está apresentado lá também, começa a me seguir lá, me acompanhar diariamente nas dicas mais rápidas pelo Instagram, tá certo? Então eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima aula.